Vamos para a palavra que a palavra está em 2 Tessalonicenses, é as cartas, né? A carta de Paulo. E é no capítulo 2, que Deus abra o teu entendimento para entender a sua santa palavra. Tessalonicenses, no capítulo 2. Jesus me deu essa palavra na madrugada. Então seja feita a vontade dele, né? Aqui fala da vinda de Jesus e nós podemos orar, as pregações podem ser de cura, as pregações podem ser para aumentar a tua fé, as pregações podem ser de prosperidade, mas as pregações sempre também tem que ter da vinda do Senhor Jesus, não é verdade? Então aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. E o que nós estamos vivendo? Nós já estamos vivendo isso, né? Nós já estamos vivendo essas manifestações do anticristo. O certo virou errado, não é verdade? Louvado seja Deus. Hoje a gente está vendo uma grande frieza nós temos visto. Hoje nós temos visto uma grande apostasia, não é verdade? A gente tem visto o que é a manifestação, né? É o protesto contra a palavra de Deus, contra a igreja de Deus, né? Louvado seja Deus. É opiniões contra nós. É opiniões contra Deus, na verdade. É opiniões contra a palavra de Deus. Então, a gente tem visto, gente, o que mais tem são manifestações contra Deus, contra Jesus, contra a palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, a vinda de Cristo, ela é precedida de manifestação do anticristo. E essa manifestação a gente tem visto. A gente tem visto essa manifestação contra a palavra de Deus, contra tudo que é santo, tudo quanto é sagrado, tudo quanto é certo. Então ele inicia aqui no capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. E o que ele diz aqui? Ele diz para a gente rogar. Ele diz aqui para a gente pedir para Jesus voltar. Tá entendendo? Não é pecado você pedir para Jesus voltar. Não é pecado. Ele está ensinando os Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, pelo arrebatamento. Louvado seja Deus. Mas as pessoas, elas rogam, elas oram, elas pedem prosperidade, elas pedem casamento, elas pedem cura, elas pedem as coisas materiais para viver na terra. Muitos não estão rogando pela vinda do Senhor Jesus. Muitos não estão pedindo pela vinda do Senhor Jesus. Muitos não estão fazendo o que ele está ensinando aqui, o que Paulo está ensinando aqui. Louvado seja Deus. Então você está pedindo pela tua vida aqui na terra, mas peça para Jesus voltar. Rogue Jesus volte. Rogue Jesus volte e nos reúna contigo e nos leve no arrebatamento. Louvado seja Deus, engrandecido. Então ele continua aqui, que não nos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como é de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, a gente sabe que a vinda do Senhor Jesus está perto, por causa das manifestações, por causa dos acontecimentos, por causa da natureza, por causa da guerra, por causa do que o amor esfriou. Então a gente sabe que a vinda do Senhor Jesus está cada vez mais perto. E o que acontece nesse tempo agora que estamos vivendo, gente? Há um grande engano. As pessoas querem enganar você. As pessoas querem te enganar até com a palavra, dizendo que Jesus não volta logo e dizendo que você não tem que esperar a vinda de Jesus, que você não tem que pedir a vinda de Jesus. Tem pessoas que não conhecem a palavra e elas ficam colocando na tua cabeça, dizendo que Jesus não vai voltar logo. Não, Jesus não vai voltar agora não. Não, Jesus, não ora, não pede para Jesus voltar agora não. E aqui ele estava dizendo que era para nós rogar para que Jesus volte.
Ele estava dizendo aqui para nós rogar pela nossa reunião com Ele, pela nossa reunião com Ele, pelo arrebatamento, gente. Então ele está dizendo aqui que não movais facilmente do vosso entendimento, que não sai do teu entendimento que o arrebatamento está chegando, que a vinda de Jesus está próximo. Os acontecimentos, as manifestações mostram isso, que a vinda de Jesus está próximo. E ele diz o quê? Que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, gente. Então, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o filho da perdição, o homem do pecado, ele está se manifestando. Ele ainda não foi apresentado, mas ele já está se manifestando contra o povo de Deus, contra a lei de Deus, contra tudo aquilo que serve, que adora Jesus. Louvado seja Deus, ele já está se manifestando com engano. Que tipo de engano? Ele está se manifestando como se ele fosse um dos nossos, mas ele não é um dos nossos. Ele é o enganador. Ele é o falso profeta, ele é o falso pastor, ele é o lobo, louvado seja Deus. Se você prestar atenção, quando eu estava estudando a palavra, gente, veio ao meu coração, Judas era o enganador, Judas era o filho da perdição. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas Judas estava lá no meio de quem? Dos discípulos. Judas estava lá no meio dos discípulos. Judas era que nem um discípulo. Judas caminhava com Jesus. Então, o anticristo é assim, ele está no meio do povo cristão, ele está caminhando com o povo cristão, ele está se manifestando no meio de nós, mas ele não é um de nós. Tá entendendo? Então, os enganadores, gente, eles vêm se passando como se fosse um de nós. Falam o nome de Deus, pregam a verdade, são pelas famílias. Só que o que? Eles estão enganando que é um de nós. Mas ele não é um de nós, como Judas não era um dos discípulos. Judas era o traidor, Judas era o filho da perdição. Então, o anticristo, ele é esse, filho da perdição. E o anticristo é esse, o iníquo, ele diz aqui, né? A gente tem que entender muito, gente, porque as pessoas acham que o anticristo é alguém que não serve a Deus. Pelo contrário, o anticristo é aquele que parece que serve a Deus. O próprio Deus diz que ele sabe quem serve, é ele quem não serve. Então, no nosso meio, tem pessoas que parece que serve a Deus, mas Deus sabe que não serve. E o anticristo é esse. No início, ele vai mostrar que ele serve a Deus. Ele vai mostrar que ele é pela família. Ele vem como um enganador, gente. Vamos continuar aqui, que a palavra vai falar sobre isso. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará. Olha o que ele vai fazer. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o anticristo. Ele quer parecer que ele é um Deus. Então, o que Deus é? O que nós devemos fazer com Deus? Nós devemos adorar, não é isso? O anticristo vai querer ser adorado. Só que ele vai estar em corpo carnal, né? O espírito do engano estará nesse corpo e ele vai querer ser adorado. Então, louvado seja Deus, engrandecido. O anticristo, ele está no meio de nós. Ele está se manifestando aonde? No povo evangélico. Ele está se manifestando no povo cristão, no povo católico. Ele está se manifestando para quê? Para que as pessoas confiem nele. Ele fala de Deus, ele fala da família, ele fala daquilo que o povo de Deus gosta de ouvir. Louvado seja Deus, mas ele só está enganando, que ele é pela paz, que ele é pela verdade, que ele é por Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Por quê? Porque ele quer ser adorado. Por quê? Porque ele quer o lugar de Deus aqui na terra. Louvado seja Deus, ele quer ser esse, que, olha o que diz aqui. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus.
no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele irá para o templo, ele irá se sentar no templo. Então o que que acontecer? O que que acontece? Ele será como um religioso. Ele não será como um cristão. Por quê? Porque ele será contra Cristo. Anticristo é contra a Cristo. É todo aquele que não acredita em Jesus, ele é um anticristo. Todo aquele que é contra a palavra de Cristo, contra o evangelho de Cristo, ele é um anticristo. E esse será que não será a favor de Cristo. Serão aquelas pessoas dizendo: não, que Jesus ainda vai voltar, ainda não veio. São aquelas que não acreditam que Jesus já veio na terra, já pagou pelos nossos pecados e que voltará para arrebatar a igreja. Tem pessoas que não acreditam que Jesus já veio na terra, que Jesus deu a sua vida por mim e por você. Elas não acreditam. Tem pessoas que estão esperando a vida de Jesus ainda para ele ir para a cruz, ainda para ele ser crucificado, ainda para ele morrer pelos nossos pecados, para ainda ele ressuscitar e com ele nós ressuscitaremos com ele. Então nós temos que entender, gente, que o anticristo ele vem falando de Deus. O anticristo, além de falar de Deus, ele vai querer ser adorado como Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Preste bem atenção. Nem todos que dizem Senhor, Senhor é do Senhor. Nem todos que estão dentro da igreja é do Senhor. E se você observar, se você estudar a palavra dentro do templo, na congregação, há o joio, há o trigo, há os mercenários, há os lobos, há as ovelhas, há os bodes, há as virgens prudentes, há as virgens loucas. Dentro da igreja há um povo misturado que serve a Deus e que não serve. São pessoas que falam de Deus, mas não servem a Deus. Só que eu digo uma coisa: ninguém engana a Deus, meu querido. Ninguém engana Deus. Deus sabe quem serve ele e quem não serve. Deus sabe quem será salvo e quem não será. Deus sabe aqueles que serão arrebatados e aqueles que ficarão na grande tribulação. Deus sabe, você pode enganar quem você quiser, mas Deus você não engana. Eu digo, gente, que ninguém engana os outros, não. As pessoas é que estão se enganando. Sabe por quê? Ninguém me engana, gente. Sabe por quê? Porque tem um Deus que vê todas as coisas. Você tem um Deus que vê quem está te enganando. Você tem um Deus que vê aquele que vem para perto de você para te enganar. Louvado seja Deus. Você tem um Deus que peleja por você. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus na tua vida. Louvado, epa, essa aqui é minha ovelha, não toca nela. Epa, essa é a menina dos meus olhos, não toca nela. Ela é a minha igreja, e a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerá. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo, meu querido. As portas do inferno não vai prevalecer contra você, contra mim. Louvado seja Deus. Não adianta você querer servir o enganador. Não adianta você querer ser um enganador, porque você está enganando a você mesmo. Porque enganadores não têm vitória. Enganadores serão envergonhados, serão confundidos, são enganados. Louvado seja Deus, engrandecido. Tem gente que quer crescer enganando os outros. Tem gente que quer casar enganando os outros. Tem gente que quer se dar bem através da vida dos outros, mas não adianta, meu querido. Deus está te vendo. Deus está me vendo. Deus sabe quem você é na presença dele, na casa dele. Deus sabe quem você é com a tua esposa. Deus sabe quem você é com teus amigos. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem nós somos. Então nós não enganamos Deus, a gente engana nós mesmos. Eu tenho na minha cabeça que ninguém engana ninguém. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que está vendo aquele que está te enganando, aquele que está mentindo para você, aquele que está falando Senhor, Senhor, mas não serve ao Senhor. Aquele que está falando a palavra, aquele que está orando, mas não é servo do Senhor. Ser servo é uma coisa, falar o nome do Senhor é outro. Então o próprio Deus, ele disse: por que diz Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Tem muita gente dizendo: Senhor, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá um marido, Senhor, liberta meu filho, Senhor, liberta minha filha, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá um trabalho, Senhor, faz alguma coisa pela minha vida, mas não obedece ao Senhor. Tá entendendo? Então nós temos que obedecer o Senhor, não só falar Senhor, Senhor. É que nem aquele filho que vive chamando a mãe, né? É que nem aquele filho: mãe, me faz isso, mãe, me dá isso, mãe, eu preciso disso, mas não obedece a mãe, não obedece o pai.
Então, nós não podemos ser essas pessoas que vivem falando o nome de Deus e não obedecem a Deus. E não faz o que ele manda, louvado seja Deus. Por que muitas pessoas não querem estar em live do que fala a verdade? Porque eles não querem obedecer a Deus. Por que as pessoas ficam com raiva quando ouvem a verdade? Porque são pessoas que não querem viver a verdade. Só vai querer a verdade aquele que vive na verdade. Só vai querer a palavra de Deus aquele que verdadeiramente quer ser liberto por Deus. E só vai querer a verdade aqueles que verdadeiramente querem ser nova criatura. Mas aqueles que querem ser velha criatura, eles não querem saber da verdade. Eles querem viver no engano. Eles querem viver enganando os outros e aí também ser enganado pelos outros. Louvado seja Deus, engrandecido, porque tudo é uma colheita, gente. Se você vive enganando os outros, pode ter certeza que você vai ser enganado pelos outros. Se você vive enganando as pessoas, pode ter certeza que você será enganada também. Louvado seja Deus, às vezes tu fica com raiva, ai, meu amigo me enganou. Claro, tu fica enganando os outros. Ai, meu filho me enganou. Claro, tu fica enganando os outros. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Há uma colheita, gente. Há uma colheita. Então, se você planta enganos, você vai colher enganos. Se você planta a verdade, você vai colher a verdade. Pessoas da verdade vai querer estar perto de ti. Mas pessoas da mentira vai querer estar perto dos mentirosos. Por que as lives de falsos profetas é lotado de gente? Porque são pessoas que não querem a verdade. São pessoas que não querem a palavra de Deus. São pessoas que só querem ouvir enganos. E tem pessoas que são assim, querem ouvir enganos, viver enganos. Você chega com aquela pessoa e você diz, essa pessoa está te enganando. Mas essa pessoa não larga aquele enganador. Essa pessoa não larga aquela enganadora. Por quê? Porque ela quer viver o engano. Porque quer viver o engano. Né? Se você sabe que a tua amiga está envolvida com um enganador, você fala para a tua amiga, olha, essa pessoa é enganadora, essa pessoa está te enganando, essa pessoa é mentirosa, já enganou várias pessoas, já enganou várias mulheres, vai te enganar. O que acontece? Essa amiga que quer viver esse engano se afasta de você, não quer conversa com você. Por quê? Porque não quer ouvir a verdade. Ela quer viver no engano, não é verdade? Ela quer viver aquilo que ela acredita. Ela quer viver aquilo que para ela parece que é bom. Ela acha que está no controle. Não, eu estou no controle. Pessoas enganadoras acham que estão no controle. Pessoas da verdade sabem quem está no nosso controle é Deus, não é nós, não é verdade? Louvado seja Deus enganado. Então, esse tempo do engano, gente, nós estamos. Essa manifestação contra a igreja de Cristo, contra a verdade. Se você prestar atenção, o crescimento é contra a mentira. Hoje o certo virou errado, o errado virou certo. Não é isso? Hoje as pessoas vão falar de Jesus, vai falar do arrebatamento, vai falar da vinda do Senhor, vai falar do enganador, vai falar do iníquo, vai falar contra o pecado. As pessoas vão querer sair de perto de você. As pessoas não vão querer estar com você. Por quê? Porque elas querem ouvir enganos. Elas querem ouvir enganos. Elas querem que você fique do jeito que você está. Elas não querem te falar a verdade. Você está errada. Você está vivendo um engano. Essa pessoa está te enganando. Mas o que acontece? Aquela pessoa quer viver aquele engano. Aquela pessoa quer viver naquela mentira. Aquela pessoa quer ser dirigida por mentirosos. Aquela pessoa quer ser dirigida por falsos profetas. Ela não quer ser dirigida pelo Espírito Santo. Ela não quer ser dirigida pela verdade, pela palavra da verdade. Mas ela quer ser alimentada do ego dela, o eu dela. Louvado seja Deus engrandecido. E Deus, ele não é aquele que alimenta o nosso ego, nem o nosso eu. Louvado seja Deus. Deus é aquele que quer ser adorado. Deus é aquele que diz, minha filha, tu tem que me obedecer, tu tem que me servir, tu tem que me agradar, tu tem que seguir as minhas leis, a minha vontade, o caminho da verdade e da vida. Mas tem pessoas que vivem mentira e querem viver mentiras e vai falar que elas estão vivendo mentiras. Elas ficam contra nós. Elas ficam contra você. Elas se tornam tuas inimigas. Se você falar a verdade para muitas pessoas, elas te abandonam. Elas não acreditam em você. Elas acreditam na mentira que elas estão vivendo. Por quê? Porque elas querem viver aquilo. Então, a verdade, meu querido, só vive aquele que quer a verdade.
Mas a mentira vivem aqueles que querem viver na mentira. Louvado seja Deus, a escolha é nossa. Ou você se dá bem com a mentira, ou você se dá bem com a verdade. Você pode até se dar bem com a mentira, mas você não vai permanecer na presença de Deus. Você não vai permanecer, você não vai ser arrebatado se você viver mentiras. Mas se você viver a verdade, você pode estar sozinho nessa verdade. Você pode estar sozinho. Louvado seja Deus, porque você é da verdade, mas você vai ser arrebatado. Porque você ama a verdade. Você é pela verdade e você procura obedecer a Deus. Louvado seja Deus engrandecido. E preste atenção, esse vai sentar no templo querendo parecer Deus, gente. Então, o que acontece? Muitas pessoas vão ver sinais, vão ver prodígios. Ele fará sinais. Haverá uma legião de demônios, de rães que serão soltos e haverá grandes milagres. Por quê? Porque eles querem enganar que ele é de Deus, que ele é esse, né, Deus na terra. Mas depois que ele conseguir enganar algumas pessoas, ele vai se revelar quem é ele. Ele vai se revelar que ele não é Deus. Ele vai se revelar que ele é contra Deus. Ele vai se revelar que ele é contra Cristo. Louvado seja Deus engrandecido. Aí vai começar o quê? A grande tribulação, a grande tribulação. Escute a palavra de Deus e Deus estará curando a você que entrou aqui pedindo oração. Dê ouvido à palavra de Deus, porque quando você dá ouvido à palavra de Deus, você é curado e leva a cura para a tua casa. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Louvado seja Deus. E aí ele continua aqui dizendo: não vos lembrai de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ele pergunta. E agora vós sabeis o que detém. Ora, o que detém o enganador? Preste atenção, por que o enganador ainda não se apresentou? Preste atenção, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando estava ainda convosco? E agora já o mistério da injustiça opera. O que a gente tem visto, gente? Injustiça em cima de injustiça. Esse ministério da injustiça já está operando, gente. Só não vê quem não quer, porque cego você não é. Porque tem muitos homens e mulheres de Deus pregando a verdade. Assim como tem muitos homens pregando mentira, mulheres pregando mentiras, heresia, mas tem servos e servas de Deus que pregam a verdade e vivem a verdade. Louvado seja Deus e querem a verdade. E ele diz, porque já o mistério da injustiça, olha só, para que o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem é esse que resiste à injustiça? Quem é que resiste à injustiça? O Espírito de Deus, o Espírito da verdade, gente. Louvado seja Deus, é Ele que te sustenta para te não viver na mentira, é Ele que te fortalece para te não viver no engano, é Ele que está te sustentando, minha filha, tu está sozinha na caminhada, mas eu estou contigo, fica na verdade, fala a verdade, pratica a verdade, é Ele que está te sustentando nessa caminhada, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, porque as pessoas vão atrás dos falsos profetas, porque as pessoas estão lá dando ouvido a lobos, a mercenários, né? Esses que só pregam prosperidade, esses que não pregam a vinda de Jesus, esses que não pregam santificação, esses que não pregam arrebatamento, esses que não pregam, louvado seja Deus, para nós obedecer a Deus, mas é aqueles que só pregam, né? Vem como está e fica como está. Vem sujo, fica sujo. Esses que pregam, não, Deus só quer o coração, é só o coração que Deus quer. É verdade, Ele quer o coração, mas Ele quer um coração limpo, Ele quer um coração que fala a verdade, Ele quer um coração que adora Ele, Ele quer um coração que está nele, Ele quer um coração que obedece a Ele, que se esforça para obedecer a Ele.
E nós estamos aqui nos esforçando para ouvir a verdade e praticar a verdade. Deus, Ele quer pessoas praticantes da verdade. Ele não quer pessoas que só falam o nome dEle, que só oram através do nome dEle, que curam através do nome dEle. Não, Ele quer pessoas que praticam, que vivam a lei. Louvado seja Deus. Ele mesmo fala aqui. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente é um que agora resiste até que do meio seja tirado. Por quê? Porque será tirada a igreja da terra. O iníquo não pode, gente, ele governar enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na terra. Ele não pode ser senhor enquanto a igreja está na terra. Por quê? Porque quem é o nosso governante é Jesus. Quem é o nosso Deus que nos governa é o Espírito Santo. Nós não somos dirigidos pelo Espírito do engano. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, se é que você é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ou você é dirigida pelo espírito do engano, ou você é dirigido pelo Espírito de Deus, ou você é dirigido pelo teu próprio espírito. Não é verdade? Há três vozes que nós escutamos. Eu escuto muito bem a voz do maligno quando fala comigo. Eu escuto a voz de Deus, mas tem uma voz que é mais enganosa do que a voz do maligno e do que a voz do maligno. Qual é a voz? A minha voz. Porque o meu coração, o que é a minha voz? É o meu coração. Eu dizer que estou certa. Eu ser dirigida pelo meu eu. Pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo que eu concordo, por aquilo que eu vejo que está bom para a minha vida. Então, há três vozes que a gente escuta. A de Deus, que é a do Espírito Santo, a do maligno, que manda você fazer as coisas erradas, e a tua própria voz, que você acha às vezes, que eu muitas vezes acho que é de Deus e não é. Então a gente tem que ter discernimento, a gente tem que pedir, né? Orarmos, Senhor, a tua palavra diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então eu tenho que ser ovelha para me saber, conhecer a voz de Cristo, para me conhecer a voz do Espírito Santo, para me saber o que vem de Deus. Porque aquele que não é ovelha, meu querido, ele não conhece a voz do seu pastor. Ele é dirigido pelo lobo, ele é dirigido pelo mercenário, ele é dirigido pelo enganador, pelo esse espírito do engano, porque não é ovelha. Ovelha obedece seu pastor. Então, quem não obedece não tem discernimento da voz de Deus, não tem discernimento da voz do Espírito Santo, não conhece a voz do Espírito Santo, por quê? Porque a sua desobediência não deixa. Se você prestar atenção para o teu filho, você está falando com ele, ele não te obedece. A voz da desobediência. Você está dizendo para o teu filho, não se acompanha com a droga, não faz isso, não anda no caminho errado, não anda por esse caminho, não, serve a Deus, segue a Deus. E o teu filho, na desobediência, ele não dá ouvido ao que você fala. Então, pessoas que vivem na desobediência não vai ouvir a voz de Jesus, não vai ouvir a voz do pastor, mas as pessoas que querem obedecer, que estão cansadas, que estão quebrando a cara, né? Estou cansada de sofrer, estou cansada de minha vida dar tudo errado. Porque a desobediência, gente, vai te levar para isso, para depressão, para opressão, para escravidão. Louvado seja Deus, engrandecido. A desobediência vai levar você a viver essa consequência da tua desobediência. Mas a obediência vai levar você a viver as bênçãos de Deus. Tem tanta gente preocupada com a macumbaria, com a feitiçaria, com o olho grande, com a inveja. Mas eu quero dizer para você, se você obedece a Deus, não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem inveja, não tem maldição que tenha repouso na tua vida. Por quê? Porque você obedece a Deus. Então, aqueles que obedecem a Deus, as bênçãos o alcançam. Eles não vivem correndo atrás de bênçãos. A gente vê um povo que vive correndo em tudo quanto é templo. Falou de Deus, você está lá. Não sabe nem se é de Deus, não sabe nem se é de Deus ou se é do engano. Não sabe nem se é pastor ou se é um lobo. Não sabe ver a diferença do mercenário para um pastor. Não sabe a diferença de um pastor para um lobo. Não sabe a diferença de um homem de Deus para aquele que não é um homem de Deus, não sabe a diferença de um servo de Deus para aquele que não é um servo de Deus, não sabe diferenciar. Por quê? Porque não obedece a palavra de Deus. Por quê? Porque não quer obedecer, não quer ler, não quer entender, não quer estudar. Qualquer voz você te dirige.
Mandar você fazer isso, você faz. Mandar você fazer aquilo, você faz. É um povo dirigido por homens, por mulheres, por espírito do engano, mas não é um povo dirigido por Deus. E nós temos que ser um povo dirigido pelo Espírito de Deus. Porque se você não for dirigido pelo Espírito de Deus, você vai ser enganado pelo anticristo. Você será enganado por esse que vai vir como Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia quem era o traidor. Jesus sabia quem iria enganar. Ele estava no meio dos discípulos, estava andando com Jesus. Quantos estão andando com você que você acha que é de Deus? Quantos estão caminhando com você que você acha que é de Deus? Quantos estão te aconselhando que você acha que é de Deus? Porque falta o quê? Discernimento de quem serve a Deus e quem não serve. Pelas suas práticas, pela sua fala, você o conhece. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui, muito bom a palavra de Deus, né, gente? Vocês sabem que eu amo a palavra de Deus. E agora vós sabeis, né, que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Haverá o tempo que ele vai estar na terra governando, gente. Ele vai estar na terra, mas quando ele estiver na terra governando, a igreja será arrebatada. Por quê? Porque ele não pode ser o nosso governador, ele não pode ser aquele que vai dirigir nossa vida. Se nós estamos em Cristo Jesus, quem dirige a nossa vida é Jesus. Não será mercenário, não será lobo, não será anticristo, não será enganadores. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Às vezes as pessoas dizem, mas é por que ela não apoia esse? Porque é um enganador. Você é da verdade, você não vai apoiar enganadores. Não é verdade? Eu quero ver se tu apoia enganadores. Se você é da verdade, você vai apoiar aqueles que estão na verdade. Por quê? Porque você não tem práticas de engano. Mas quando você tem prática de engano, você vai apoiar os enganadores. É assim. Não é verdade, irmão Pedro? É assim, louvado seja Deus engrandecido. Então escute, e aqui ó, escute bem aqui o que vai acontecer, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que no meio seja tirado, então será revelado o iníquo. Ele não pode ser revelado enquanto o Espírito Santo estiver aqui na nossa direção, na nossa vida. Ele não pode, louvado seja Deus. Não pode ter dois senhores dirigindo a terra, ou é um ou é o outro. Por isso que não adianta, Satanás não está no controle de tudo. Quem está no controle de tudo é Deus. Deus é ele que está aí amassando o vaso, ele está quebrando o vaso. Tudo que está acontecendo, gente, é para que as pessoas se convertam. Se você não vem por amor, você vai vir pela dor. Louvado seja Deus. Você vai ver que tem um Senhor maior do que o céu e a terra e que a palavra dele se cumpre. Quantos, louvado seja Deus, estão vendo que Jesus verdadeiramente existe, que verdadeiramente ele está vindo buscar a sua igreja? Por quê? Porque a palavra está se cumprindo. E o que diz aqui? Olha só, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro. Deus vai desfazer o iníquo pelo assopro dele, da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando Jesus voltar, gente, louvado seja Deus, a última batalha, não haverá mais iniquidade. Será destruído o pecado, será destruído o iníquo e será destruído todos aqueles que servem a Ele. Por isso que todas as madrugadas eu estou chamando você para servir a Jesus, para buscar a Jesus, para entregar a tua vida para Jesus, para que não haja essa destruição na tua vida. O corpo voltará para o pó, mas a tua alma para onde irá? Louvado seja Deus, engrandecido. Então, louvado seja Deus, ele diz aqui, ó, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. É uma pessoa eficiente pelos poderes de Satanás. Agora preste atenção. Com todo o poder e sinais. Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, gente. O que mais a gente tem visto? Pessoas com poder tão grande de mentira.
que consegue te convencer que são homens de Deus, que são mulheres de Deus, que são pessoas que querem o teu bem, que são pessoas que querem a tua vitória, mas na verdade nem sequer obedecem a Deus. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ele diz bem aqui, muito claro: será revelado o iníquo, quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Escute, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais, haverá sinais e prodígios. Né? Porque as pessoas, o que mais engana uma pessoa é os sinais de cura, é o sinal de prodígio, é o sinal das coisas que você nunca viu. Então ele vai ter esse poder, gente, ele vai ter esse poder, só que ele vai ser contra Deus, ele vai querer ser Deus. Ele não vai falar de um Deus maior. Ele não vai falar do Filho de Deus. Ele vai falar que ele é o poderoso, que é ele que cura, que é ele que faz, que é ele que veio trazer a paz, né? Então, muitos aí já sendo enganados por uns que aí estão dizendo que estão trazendo a paz, que estão dizendo que... Gente, a manifestação está aí. Só não enxerga aquele que não quer ver, porque a palavra de Deus ela está sendo ministrada todo dia para você ver, mas você não quer enxergar, você quer fechar teus olhos, você quer fingir que não viu, você não se interessa para ver. Por quê? Porque os teus olhos estão na mentira, porque os teus olhos estão no engano, porque os teus olhos estão na prosperidade, porque os teus olhos estão na terra, porque os teus olhos não estão no céu, porque os teus olhos não estão em Cristo, porque os teus olhos não estão em Deus, porque os teus olhos não estão na verdade, a tua visão é para mentira. Gente. Mas aquele da verdade, meu querido, minha querida, você pode falar como for a palavra de Deus, você pode orar bonito, você pode conhecer toda a Bíblia como Satanás conhece. Você pode saber de versículo decorado, você pode falar em língua, mas quem é da verdade sabe. Quem está na verdade e quem não está. Quem é da verdade não será enganado por mentiras. Quem é da verdade vai permanecer na verdade, meu querido. Não adianta ser usado com prodígio, não adianta ser usado com sinais e não falar que Jesus é o Cristo, que Jesus está voltando, que Jesus vai arrebatar a igreja. Não adianta ser usado em profecias, em revelações. Louvado seja Deus, engrandecido, mas não fala do arrebatamento e não fala do arrependimento e não fala para você largar o pecado, para você limpar, para você que está limpo se limpar mais. Louvado seja Deus. Não é? Não temos ministério aí? Não, Jesus só é amor. Fica aí, porque tu é amor. Fica aí no pecado, porque Jesus é amor. Fica aí na podridão, porque Jesus é amor. Fica aí na sujeira, porque Jesus é amor. Ei, esqueceram que ele é amor, mas ele é justiça? Esqueceram que ele é amor, mas ele é a verdade, ele não é a mentira? Louvado seja Deus. Tem gente que aí fica aí na mentira. Fica aí na mentira, Jesus vai te libertar. Não prega não para te ver se vai ser liberto. Não fala não a verdade para essa pessoa que ela está vivendo a mentira. Louvado seja Deus. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai cobrar de mim. Eu mandei tu falar a verdade para eles e tu não falaste. Jesus vai cobrar de mim a tua alma. Jesus vai cobrar de mim o teu sangue, louvado seja Deus e agradecido. Eu não estou preocupado com o crescimento de live. Eu estou preocupado, sabe com o quê? Naquele grande dia o Senhor não dizer para mim, apartai-me de mim, maldita. Tu foi usada na cura por causa do meu nome. Tu foi usada na palavra por causa do meu nome. Tu foi usada nas revelações por causa de mim. Mas tu não pregaste a verdade. Tu não disseste para ele se limpar, se lavar, largar o pecado, para me aceitar, para se estarem preparados para o arrebatamento, para ser a noiva adornada. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado, ô Senhor. É na minha fraqueza que o Senhor aperfeiçoou o poder dele. Eu estava orando, só Deus sabe como é que eu estava ontem de dia. Só Deus sabe como é que eu estava ontem na live aqui na madrugada, gente. Só Deus sabe. Mas eu disse, Senhor, é na minha fraqueza que o Senhor aperfeiçoou o teu poder. E quando eu vejo ele vir aqui falar a verdade, querer despertar você, para que você enxergue que o arrebatamento está à porta, para que você esteja aqui ouvindo a verdade e conheça os que são da verdade e que são do engano, que são da mentira. Louvado seja Deus. E eu disse, Senhor, a tua graça me basta. Na minha fraqueza o Senhor aperfeiçoou o teu poder. Se eu preciso
preciso passar por isso para que o teu poder seja aperfeiçoado na minha vida, então seja feita a tua vontade, mas eu quero falar a palavra da verdade que venha do trono de Deus, da boca de Deus, louvado seja Deus, para que a tua alma não seja cobrada de mim, para que a minha mão não tenha o teu sangue inocente. Louvado seja Deus, né, Maria? Vamos já terminar. E aí o que acontece, né? E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor. O amor da verdade para se salvarem, gente. Sabe qual é o amor que as pessoas querem? O beijinho no rosto. Sabe qual é o amor que as pessoas querem? A batida no ombro. Sabe qual é o amor que as pessoas querem? Ah, você... Não, fica aí do jeito que tá, que eu vou orar pela tua vida. Fica aí que Jesus vai fazer a obra na tua vida, né? Fica aí no adultério, fica aí na droga, fica aí nas práticas erradas, fica aí na prostituição, fica aí no engano. É esse amor que as pessoas querem? Esse amor? Olha aqui, gente. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Pessoas que não querem a verdade, que não querem a palavra da verdade, são as pessoas que não querem o amor de Deus, porque elas querem viver a mentira. Elas querem um evangelho que tu vai ficar vai ficar do jeito que tu estás. Ela não quer um evangelho que te transforma. Ela não quer um evangelho que leva ao arrependimento. Ela não quer um evangelho que confronta os pecados, não, né? Porque ela acha que o amor é esse, deixa eu fazer o que eu quero. Se tu me ama, deixa eu fazer o que eu quero. Se tu me ama, me deixa eu ter não sei quantas mulheres, né? Se tu me ama, louvado seja Deus, deixa eu fazer as coisas erradas. É esse amor que muitos querem. Viver nos seus pecados. Se tu me ama, tu vai me aceitar do jeito que eu sou, né? É assim que é o amor que eles querem. Porque eu te amo, eu falo a verdade para você. Se porque eu te amo, eu estou dizendo, sai dessa prática errada, sai das drogas, sai do adultério, sai da fornicação, sai do engano, sai da mentira. As pessoas não querem esse amor, gente. As pessoas querem um amor, não. Finge que não vê. Finge que não vê porque está dentro da igreja. Não te cala, desliga o microfone porque estão pregando a verdade. Aconteceu aí, né, um dia desse. Eu vi aí um acontecimento em certo lugar que desligaram, que expulsaram o que estava falando a verdade. Que tiraram o que estava falando a verdade do lugar. Olha só, hein? Olha só como é que é as coisas. Né? Deus estava falando do evangelho que é só show, do evangelho que só é emoção, do evangelho que dá esse amor de mentira, né? Do evangelho que o interesse é isso aqui, o interesse só é isso. Por esses dias teve um grande acontecimento aí. Ainda há pessoas de verdade. E eu quero dizer uma coisa, meu querido. Ninguém pode calar a voz de Deus. Ninguém pode calar aquele que fala a verdade. E se alguém calar, alguém calar o que fala a verdade, sabe o que vai acontecer? Deus levanta outro na verdade. Deus levanta outro na verdade. Porque você acha que os discípulos que morreram por causa que falaram a verdade, pararam a verdade? Não parou não, meu querido. Deus levantou outro. Deus levantou eu. Deus levantou você para falar a verdade. Quantos já desceram a cova? Quantos já foram crucificados? Quantos já foram mortos por causa do evangelho porque falavam a verdade? Mas Deus sempre levantará alguém porque Ele é da verdade. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Podem me calar e podem tirar a minha vida. Só vão me calar se tirarem a minha vida. Mas Deus vai levantar outra da verdade. Deus vai levantar pessoas da verdade, louvado seja Deus. Porque em todo o evangelho de Cristo, ninguém pode calar a boca de Deus. Em todo o evangelho de Cristo, o próprio Cristo, louvado seja Deus, engrandecido, mataram ele, crucificaram ele. Mas ele foi levantado daquela sepultura. Sabe o que significa isso? Que a mentira não vencerá a verdade. Que a morte não vencerá a vida. Que o pecado não vencerá o santo. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Deus é maravilhoso, né, gente?
Deus é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa, gente. Se você não ama a palavra de Deus, você não ama a verdade. É muito fácil conhecer quem ama a verdade, porque tem amor pela palavra. Tem uns aí que só querem orar. Tem uns aí que só querem profetizar, revelar. Vamos fazer um ato profético, né? Vamos aqui lançar palavras aqui de profecia para a tua vida, não é isso? Vamos aqui determinar palavras de vitória. Mas falar o evangelho da verdade não querem. Não querem. Mas quem ama a palavra de Deus, esse é da verdade. Não é aquele que prega a palavra só para pregar, não, gente. É aquele que pega a palavra porque ele ama a verdade. Louvado seja Deus, engrandecido. Deus é maravilhoso, né? E uma coisa que eu aprendi, gente, foi amar a verdade desde criança. Os nossos pais nos ensinaram a amar a verdade. Não é verdade? Os nossos pais nos ensinaram, ou tu fala a verdade, ou tu vai ser corrigida. Não é isso? Nós somos uma geração que ainda nossos pais ensinaram na verdade. Mas hoje, a geração é uma geração que ama a mentira. É uma geração que ama o iníquo, que ama o engano, que não ama a palavra, que não ama. As pessoas, por que a live de revelação é grande? Por que a live dos falsos profetas, gente, não sei quantos dentro da live. Por quê? Porque eles não amam a palavra, eles não vão em busca da palavra, da verdade, eles vão em busca de algo que vai dar um consolo, que vai dar um alívio. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas ame a verdade, enquanto é tempo, né? Então, o que diz aqui? E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. O próprio Deus vem enviar essa operação, gente. Nada é sem o controle de Deus, sem a ordem de Deus. Tudo é com a ordem de Deus, com permissão de Deus para nos provar. Tá entendendo? Jó era íntegro, Jó era justo, mas Satanás pediu para provar a Jó. E o que foi que aconteceu? Deus permitiu. O que foi que aconteceu? Jó continuou fiel a Deus. Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu herança, mas ele continuou fiel a Deus. Então, somos provados, gente. Somos provados. E escute, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Os mentirosos vão crer muito mais na mentira. Por quê? Porque são filhos do erro, porque querem estar no erro, porque querem estar na mentira. Mas os da verdade não vão crer na mentira. Para que sejam julgados, olha só, todos os que não creram na verdade. Então só vai crer no anticristo aquele que crer na mentira. Mas aquele que crê na verdade, ele não vai crer no anticristo. Ele não será enganado pelo anticristo. E nós olhamos para os acontecimentos, nós olhamos para a própria igreja, muitos vão crer na mentira, porque não sabe discernir quem é servo e quem não é. Não sabe discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Não sabe discernir quem é pastor e quem é lobo. Não tem discernimento da verdade. Por quê? Porque foram ensinados na mentira, vivem na mentira, na prática da mentira, então vão ser contra a verdade. Esses serão enganados. E aqui o próprio Deus fala isso, através de Paulo, né? Então, mas aquele que tem amor à verdade, gente, ele está dizendo, se salvará. Você que tem amor à palavra de Deus, você será salvo. Você que ama a verdade, você será salvo. Louvado seja Deus, engrandecido. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Quem não crê na verdade vai ser julgado. Antes tiveram prazer na iniquidade. O que tem de gente que tem prazer na mentira, que tem prazer de estar com pessoas mentirosas? Por que as pessoas dizem assim? Por que tu tá sozinho? Por que tu tá sozinha? Por que tu tem poucos amigos? Por que tu não tem muitos amigos? Por que tu tá assim nessa vida? Porque tu ama a verdade, gente.
Porque tu ama a verdade. Se tu amasse a mentira, tu estava cheio de amigos. Olha para o mundo. Vocês viram aí? Vocês viram aí, né, que a gente vê as pessoas que vivem na prática da maldade, quanta multidão tá lá com elas, né? É claro, gente, é claro, tá aí, claro, não tem nada escuro, não. Tá tudo aí, louvado seja Deus às claras. Então, às vezes você tá aí sozinho, sabe por quê? Porque você é da verdade. E o povo quer estar no meio dos mentirosos, quer estar onde está a mentira, onde está o engano, onde não prega conserto, não prega arrependimento, onde não prega arrebatamento, onde não prega a vinda de Jesus, aqueles que não pregam contra a mentira. Eles pregam, louvado seja Deus, contra a verdade. É o evangelho que tudo pode. É o evangelho que vem como estás e fica como estás, né? É um evangelho que não liberta, é um evangelho que não transforma, é um evangelho que não santifica, é um evangelho que não purifica, é um evangelho apostata. Tá entendendo? É um evangelho apostata. Louvado seja Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja Deus, não existe, gente. Você pode perder amigos, você pode perder amigas, você pode perder família, você pode perder quem perder, mas fale a verdade, permaneça na verdade, porque na verdade você será salvo. É melhor sermos salvos, falar a verdade e ser salvos, do que a gente falar mentira e ser condenado, gente. Haverá uma condenação para os mentirosos, haverá uma condenação para que vivem na mentira, haverá uma condenação para que seguem a mentira. Recebemos Jesus na nossa vida, somos salvos por ele. Não somos santos, não somos pecadores, mas nós somos esses pecadores que queremos a verdade para a nossa vida. Nós não somos os pecadores que querem viver na mentira. Nós não somos os pecadores que querem viver no pecado. Nós somos os pecadores que queremos a verdade para a nossa vida. Nós somos os pecadores que queremos a limpeza na nossa vida. Nós somos os pecadores que queremos a transformação da nossa vida. Nós somos os pecadores que queremos viver uma nova vida com Cristo. Estamos entendendo? Somos pecadores que queremos o novo de Deus, o novo de Cristo. Nós não queremos mais viver mentira. Nós não queremos mais a mentira para a nossa vida. Nós somos os pecadores com sede da verdade, com sede de mudança na nossa vida. Nós somos pecadores querendo ser transformados. Estamos entendendo? Então, esses serão salvos porque querem essa verdade para a sua vida. Estamos entendendo? Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Somos pecadores, porque tem gente aí dizendo, mas ninguém é salvo pelas obras. Tem gente aí pensando, porque o Espírito Santo conhece o oculto escondido, que está rebatendo na mente, e o Espírito Santo está dizendo, não, mas nós somos salvos não é pelas obras. Nós somos salvos por Cristo. Mas esses salvos por Cristo são pecadores que querem viver a verdade, que querem a transformação, que querem sua salvação. São esses pecadores que quando pegam se arrependem. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado. Estamos entendendo? Nós somos os pecadores que queremos a verdade para a nossa vida, que queremos a salvação, que queremos ter uma vida nova com Cristo. Somos esses pecadores, mas tem os pecadores que querem viver na mentira. E o Senhor disse que esses não serão salvos, não serão condenados. Estamos entendendo? Louvado seja Deus. A Bíblia é muito clara, gente. Dentro do templo há o joio e o trigo. Dentro do templo há os falsos e os verdadeiros. Dentro do templo há os que servem a Deus e os que não servem. E o próprio Deus, ele vai salvar os que servem a ele. O próprio Deus fala que vai salvar é o joio, o trigo, não o joio. O joio será lançado na fornalha, pelo amor de Deus. Exaltado, exaltado seja o Senhor. Mas devemos sempre dar graças, Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Então, as pessoas que amam a verdade são pessoas eleitas por Deus para serem salvos. Está entendendo? E ele diz mais, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, tem pessoas que não vão viver mentiras. Tem pessoas que têm sede da verdade.
Louvado seja Deus, para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes, ficamos firmes. Retendes as tradições que vos foram ensinadas. Que tradições? A palavra de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, a verdade de Deus. E ele diz que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola, seja pela palavra de Deus, ou seja pelas cartas, que aqui é a carta de segundo Tessalonicenses, entendeu? Então, nós temos que viver sobre a palavra de Deus e sobre as cartas. É isso que ele está dizendo, sobre a verdade de Deus. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Então haverá um consolo para a nossa vida através da palavra e através das obras. Louvado seja Deus engrandecido. Essa foi a palavra, gente. E eu te convido, você que ama a verdade, volte para Jesus. Eu te convido, você que está afastado do caminho. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O arrebatamento está próximo. Volte para Jesus. Louvado seja Deus engrandecido.